Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos senhores. Hoje fui convidado para falar aos senhores a respeito de um tema ligado ao Espiritismo, e eu escolhi um tema bastante atual e muito pouco falado no meio espírita. Agora, no mês de outubro, nós teremos as eleições. Eleições para prefeitos e vereadores. A eleição foi adiada, será feita em novembro, em razão da pandemia e das normas sanitárias de isolamento social. Mas até o final do ano nós teremos uma eleição para prefeito e para vereadores. Então hoje eu trouxe para vocês um tema bastante importante de ser conhecido pelos espíritas, que é a política e o espiritismo. Mas nós não vamos falar de política sob o aspecto partidário ou mesmo eleitoral. Não, nós vamos falar à luz da doutrina espírita. Eu tenho certeza que todos vão gostar e, ao final, estarão em melhores condições de exercer a sua escolha do candidato no final do ano. A nossa palestra ela vai se desenvolver da seguinte maneira. Eu vou fazer um histórico a respeito do Espiritismo. Eu vou falar das obras básicas e vou falar do livro base para essa nossa palestra de hoje, o livro Obras Póstumas. E vou falar a respeito do texto que é atribuído a Kardec e que se chama Os Aristocratas e que foi a base dessa palestra que estou fazendo hoje para os senhores. Então, vamos fazer um histórico, vamos falar do declínio do Espiritismo na França, do surgimento do livro Obras Póstumas, de como está dividido Obras Póstumas, do texto dos aristocratas, as aristocracias descritas por Kardec naquele texto, a dos patriarcas, a da força bruta, a da nascença, a da fortuna, a da inteligência e a aristocracia do futuro, da inteligência combinada com a moralidade. E por fim, se der tempo, vamos ler um texto de Emmanuel relacionado à matéria. Como os senhores podem ver, a palestra é bastante extensa e muito interessante. Então vamos começar desde logo. Como todos sabem, Kardec codificou o Espiritismo e escreveu as 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, os Milagres e as Predições. Também é atribuído a Kardec a escrita do livro que é o Espiritismo e a Revista Espírita, que era um periódico lançado mensalmente pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que narrava os trabalhos desenvolvidos na sociedade e que estava também sob a supervisão de Kardec. A morte de Kardec era uma morte anunciada. Kardec estava doente, tinha um aneurisma e o médico lhe recomendou descanso físico e descanso intelectual. Mas Kardec prosseguiu e acabou falecendo no dia 31 de março de 1869, às vésperas da inauguração da Livraria Espírita.
Kardec não pretendia que o acervo do Espiritismo se transformasse em uma herança de família. Kardec pretendia que fosse nomeado 12 membros e que houvesse uma constituição para dirigir e dar continuidade ao Espiritismo após a sua morte. Mas não houve tempo para isso. Não houve tempo para isso. Kardec foi surpreendido pela morte e o acervo do Espiritismo, o espólio do Espiritismo, acabou se transformando numa herança de família. Numa herança de família. Então, os direitos autorais daqueles livros a que me referi, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a revista, os escritos de Kardec, as correspondências e uma quantia em dinheiro que havia da venda das obras, elas foram transferidas por herança para sua esposa, Amélie Baudet, que se dispôs a dar continuidade ao trabalho do mestre. Ocorre que, passado algum tempo, Amélie Baudet delegou a função de dirigir esse acervo para um espírita que viveu na época de Kardec e que era companheiro dele de doutrina, chamado Pierre Lemarrier. Pierre Lemarrier, ele era maçom, ele era ocultista, ele era rostanguista, discípulo de Rostang, um espírita também que conviveu com Kardec e seria responsável pela edição de 4 livros, que seriam os 4 evangelhos, escritos por um espírito, e que causou uma dissensão no espiritismo. Pierre Lemarrier também era vladivalista, ele era adepto de Madame Vlaslac, que era uma ocultista e que introduziu conceitos esotéricos e hindus no espiritismo. E Lemarrier não tinha as mesmas qualidades que Kardec. Por isso, Pierre Lemarrier assumiu a continuidade do movimento. As condições sociais da época modificaram-se. Quando Kardec morreu, cerca de 21 milhões de franceses se declaravam espíritas, e hoje praticamente o espiritismo não existe mais na França. As situações que propiciaram o surgimento do espiritismo desapareceram. Surgiu a Guerra Franco-Prussiana. Depois, o Império francês foi substituído pela República. O Estado se transformou no Estado laico e houve maior dificuldade em disseminação das ideias religiosas. A imprensa continuou a castigar o espiritismo, noticiando as fraudes e escamoteando as evidências. A religião tradicional continuou a combater o espiritismo e a ciência também passou a ridicularizar aqueles cientistas que aderiam às ideias espíritas. Foi nesse contexto que o espiritismo entrou em declínio, o que restou agravado também com a morte de continuadores, de pessoas que apoiavam Kardec. E passados 21 anos da morte de Kardec, em 1890, veio à luz o livro Obras Póstumas. Na verdade, Obras Póstumas não era um livro. Na verdade, Obras Póstumas era uma coletânea de documentos que Pierre Lemarrier fez e editou como se fosse um livro. Obras Póstumas também
não passou pelo crivo dos espíritos, porque tudo o que Kardec escrevia, ele submetia ao crivo a conferência de vários espíritos. Porque Kardec sabia que o espírito, ao desencarnar, ele não era promovido a sábio. E quando um espírito se comunicava, ele falava do que sabia, mas isso não queria dizer que aquilo era verdade. Então, Kardec só publicava aquilo que era consenso geral entre os espíritos e que poderia ser adotado como uma verdade no plano espiritual. Obras Póstumas não passou por isso. E também os escritos constantes de Obras Póstumas atribuídos a Kardec são instigantes. Por quê? Não se sabe se Kardec não os publicou porque não houve tempo, uma vez que ele foi surpreendido pela morte, ou porque ele havia escrito com uma determinada ideia, mas com o passar do tempo mudou de ideia e decidiu não publicá-los mais. Então, foi nesse contexto de declínio do Espiritismo que Pierre Lemarrier publicou essa obra. E ela é composta de 4 partes. Na primeira parte, há uma biografia sobre Kardec, sobre os principais fatos da sua vida. Na segunda parte, nós temos um discurso de Camille Flammarion, que foi feito no sepultamento de Kardec, quando ele estava sendo sepultado. Depois, na terceira parte, nós temos escritos que reforçam a primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos, das causas primeiras e do mundo espírita ou dos espíritos, e temos escritos atribuídos a Kardec. Dentre esses escritos está o texto base, que tomei para fazer a palestra dessa noite, que é intitulado Aristocratas. E na quarta parte do livro Obras Póstumas, nós temos extratos de reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde se consta a dinâmica da reunião, a comunicação de espíritos, os comentários de Kardec a respeito dessas comunicações. Então, o livro é assim constituído, é um livro muito interessante e muito pouco estudado dentro do Espiritismo, e é bom que todos leiam. Agora vamos falar do texto Os Aristocratas e a Política e o Espiritismo. Nesse texto, Kardec começa definindo o que é aristocracia. Aristocracia é uma palavra que vem do grego, da combinação de 2 outras. Aristos quer dizer melhor, cracia, poder. Então, aristocracia quer dizer poder dos melhores. E Kardec acrescenta que em todas as sociedades, em todas as épocas da humanidade, o ser humano sempre sentiu a necessidade da nomeação de um governante, da nomeação de um chefe. Alguém que poderia cuidar daquelas pessoas que não tinham meios, que pudesse administrar a vida dos incapazes e que pudesse conter a paixão daquelas pessoas apaixonadas e que tomavam condutas antissociais. Todas as sociedades sentiram necessidade de nomear um governante, de nomear um chefe. E, normalmente, esse governante, esse chefe, era aquela pessoa que reunia melhores condições para exercer esses encargos e para conduzir o povo no caminho do bem. E assim foi feito durante a história da humanidade. E Kardec, ele relaciona 5 tipos
de aristocracias que se sucederam com o passar do tempo. A aristocracia dos patriarcas, a aristocracia da força bruta ou dos chefes militares, a aristocracia de nascença, a aristocracia da fortuna, a aristocracia da inteligência. E Kardec projeta para o futuro o surgimento de uma nova aristocracia, um novo governo dos melhores homens, a aristocracia intelectual e moral. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que os senhores possam conhecê-las. Então, a primeira forma de aristocracia, de governo dos melhores homens, é conhecida como patriarcado. Patriarcado. O patriarcado é aquela forma de organização social na qual alguém, geralmente o pai de família, geralmente a pessoa mais velha, geralmente o ancião, tomava para si a função de cuidar desses necessitados, de administrar a vida dos incapazes, de conter os ímpetos dos apaixonados, de governar, de dirigir, de chefiar aquele grupo familiar composto de parentes próximos e distantes e que viviam todos juntos. Essa foi a primeira forma de aristocracia conhecida na humanidade. E ela existiu desde tempos primitivos. E a mais conhecida das aristocracias do tipo patriarcado são os patriarcados bíblicos. Nas histórias contadas na Bíblia, entre a criação de Adão e Eva e o surgimento de Abraão, o maior patriarca da humanidade, surgiram 24 gerações. E todas estas gerações foram comandadas por patriarcas, por pais de famílias, por idosos, por anciãos. E esse patriarcado se dividiu em duas classes. 12 eram antediluvianos, ocorreram antes do dilúvio, e 12 pós-diluvianos. Até o nascimento do maior de todos os patriarcas conhecidos na humanidade. Até o nascimento de Abrão. O livro do Êxodo, da Bíblia, do Torá, o segundo livro do Torá, conta a história de Abraão, como o Talmud também, o livro de histórias e crenças do povo judeu, e o Alcorão contam histórias a respeito de Abraão. Segundo a Bíblia, Abraão era um patriarca, um pai de família, um ancião, um chefe de uma família, e ele vivia na cidade de Harã, atual Turquia, e foi morar em Or, junto com o seu pai, Tepá, e a sua esposa, Sara. Em Or, Abraão teria conversado com Deus, Deus Javé. Na época, a sociedade era politeísta, tinha vários deuses e adoravam estátuas de pedra. E Abraão falou diretamente com Deus, o Deus Javé. E Javé disse para Abraão: abandona a tua família, abandona a tua parentela, abandona o teu território, pega a sua mulher e vá para a terra prometida, Canaã. Canaã hoje é onde se situa o Estado de Israel, com as colinas do Golã, com a faixa de Gaza, onde se situa a Cisjordânia, parte da Jordânia, parte do Líbano e parte da Síria. E Deus disse para Abraão
para que fosse para Canaã, e que ele lhe daria um território, e que ele lhe daria uma descendência, e que ele abençoaria essa descendência. E Abraão atendeu ao chamado de Deus e foi. Abraão era um idoso e era casado com Sara, que era estéril. E quando Deus disse que ia lhe dar uma descendência, Abraão sorriu, riu do que Deus disse. E Sara também riu, mas Sara engravidou e deu à luz a Isaque, que no hebraico quer dizer Deus ri, porque no momento em que Deus disse para Abraão que lhe daria uma descendência, eles riram. E da descendência de Isaque surgiu o povo judeu, surgiu o povo de Israel. Mas como Sara era estéril, mandava a tradição da época que ela oferecesse ao seu marido uma escrava para que ele pudesse ter um filho, para que ele pudesse ter uma descendência. E Abraão teve um filho com a escrava de Sara, o filho Ismael. E de Ismael surgiu a descendência dos povos árabes. Então Abraão, o maior patriarca bíblico, é pai biológico dos judeus e pai biológico dos árabes. Abraão, ele é o precursor do monoteísmo, porque só acreditava em um único Deus, que era o Deus Javé. E Abraão tornou-se um símbolo da paz, porque se Deus é único e ele é pai biológico das nações árabes e de judeus, eles são todos irmãos e não teriam por que ter motivo para a guerra. A Bíblia diz que Abraão se tornou monoteísta em razão do chamado de Javé. Mas o Talmud conta uma história diferente. O Talmud, o livro de tradições e histórias do povo judeu, conta que o nascimento de Abraão e que ele lutaria contra o politeísmo foi profetizado por astrólogos ao rei Nimrod. E Nimrod mandou procurar Abraão e mandou matá-lo. O pai de Abraão, Terá, temendo pela morte do filho, levou-o para morar nas montanhas. E Abraão morou por muitos anos dentro de uma caverna. E quando saiu da caverna, viu o sol. E ficou maravilhado com o sol e rezou para ele, achou que ele era o Deus, criador de tudo e de todas as coisas. Mas no final do dia o sol se pôs e veio a lua, e ele achou que o sol não era o Deus, criador de todas as coisas. E ele adorou e rezou a lua, mas depois, no final da noite, a lua foi embora, e ele chegou à conclusão que nem o sol, nem a lua, e nem nenhum outro símbolo havia criado o céu e a terra, mas sim Deus, o Deus Javé. E o Alcorão conta uma história diferente. Diz que Abraão foi perseguido pelo seu monoteísmo e por combater os deuses, por combater o politeísmo, e chegou até a ser condenado à morte, mas conseguiu escapar com vida. Então, Abraão é o maior patriarca bíblico, é o maior patriarca do judaísmo, é o maior patriarca do cristianismo, é o maior patriarca do islamismo. E ele é que deu causa à crença monoteísta que vivemos até os dias de hoje. E ele exerceu o seu patriarcado, e depois foi sucedido por outros. Mas só que os tempos mudaram e as necessidades também. As famílias cresceram, as comunidades cresceram, as sociedades e os estados, e já não havia mais necessidade de um pai de família
de um ancião, de um sábio, conduzir os destinos do povo. Havia necessidade de proteger esse povo de outros invasores e de, muitas vezes, fazer guerras também para prover as necessidades do povo. Então, o patriarcado foi substituído, aos poucos, pela segunda aristocracia. A segunda aristocracia foi a dos chefes militares, a aristocracia da força bruta. E os maiores exemplos de aristocratas militares, chefes militares, estão nas sociedades greco e romana. E o principal expoente da aristocracia, dos militares e da força bruta na sociedade grega foi Alexandre. Alexandre o Grande. Alexandre Magno. Alexandre subiu ao trono, ascendeu ao trono da Macedônia aos 20 anos de idade, em razão da morte do seu pai, Felipe II. E ele cuidou para manter o seu exército e cuidou para ampliá-lo. E para fazer isso, teve que fazer guerras de conquista. E foi assim que nos 13 anos de vida, Alexandre conquistou o maior império da antiguidade, que ia desde o sudeste da Europa até a Índia. Alexandre fez a guerra, Alexandre conquistou diversas cidades, diversas sociedades, diversos estados. Alexandre levou a morte aos guerreiros, levou a escravidão aos povos conquistados, se apropriou das obras de arte dos povos conquistados. E durante os 13 anos da sua vida, conquistou o maior império da antiguidade. E Alexandre também fez coisas boas. Ele, dos 13 aos 16 anos, ele havia estudado com Aristóteles, o filósofo grego, e ele levou a cultura grega para todos esses povos que conquistou. Também ele fundou mais de 70 cidades novas, e ele proporcionou o comércio entre as cidades e um grande desenvolvimento na época. Alexandre morreu aos 33 anos de idade, em Susa, de um desarranjo intestinal. Tudo indica que Alexandre morreu envenenado. Tudo indica que ele foi envenenado. E contam alguns historiadores que antes de morrer, ele foi indagado pelos seus generais a respeito do que deveria ser feito com o seu espólio, com aquele conjunto de bens que ele havia adquirido durante esses 13 anos de guerra de conquista, e ele teria dito, entregue ao mais forte. E ele foi o maior expoente grego dessa aristocracia, do governo dos melhores, do governo dos militares, do governo da força bruta. Depois de Alexandre, que viveu na Grécia no século IV a.C., as maiores expressões da aristocracia militar ou da força bruta surgiram no Império Romano. O Império Romano do Ocidente, ele é o período pós-república de Roma, em que o Estado romano era um governo autocrático de imperadores e do Senado. E quem eram os imperadores? Os imperadores nada mais eram do que generais. Generais que eram aclamados pelas suas tropas em razão das suas vitórias e que eram nomeados pelo Senado para dirigir o Império Romano.
o Império Romano foi foi o maior império da antiguidade clássica. E durante o reinado de 12 imperadores, chegou a conter mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e mais de 70 milhões de habitantes, 20% da população mundial conhecida à época. E nesse período, os imperadores se revezavam e era feita a guerra de conquista, era feita a defesa do território, e assim foi. E assim foi por 500 anos, até que houve a queda do Império Romano. Por que o Império Romano caiu? Porque era muito extenso e era muito custoso administrá-lo. Porque Roma abusava da cobrança dos impostos, e como abusava, havia uma série de revoluções, uma série de revoltas a serem combatidas. E o império passou a ser invadido por diversas partes, por povos bárbaros, e despendeu muitos recursos para se defender. Assim, o império se fragmentou. O império se fragmentou e foi extinto. E com a extinção do Império Romano, acabou a segunda aristocracia. A aristocracia dos chefes militares, a aristocracia da força bruta. A terceira aristocracia a que Kardec faz menção é a aristocracia do nascimento. A aristocracia do nascimento, ela sucedeu a aristocracia dos chefes militares, a aristocracia da força bruta. Após a queda do Império Romano do Ocidente, nós entramos na Idade Média. Na Idade Média, os estados eram governados por reis absolutistas em comunhão com o clero. Ocorre que os reis, eles faleciam, e os seus herdeiros assumiam os tronos. E logo se descobriu que os herdeiros eram mais hábeis para consumir do que para produzir. Mas eles se sustentavam no poder com base em leis que eram feitas por eles mesmos e com base na crença que o seu poder emanava de Deus, que tinha fonte divina, em razão da sua ligação com a igreja. Então, nessa época, formaram-se dois grupos sociais. Os superiores e os inferiores. Os maiores e os menores. Os melhores e os piores. Os melhores, os maiores, eram aqueles que tinham descendência na monarquia e que a sucediam com o passar dos anos, e o clero. E os menores e piores eram o povo. Mas o povo se resignava. O povo se resignava porque acreditava que o poder dessas pessoas emanava da lei e emanava também de Deus. E eles foram desprezados pelos melhores. E foram ignorados por eles e foram mantidos na ignorância. Mas o povo cresceu. O povo cresceu em número e começou a praticar o comércio. E no exercício da subsistência, o povo adquiriu a inteligência, se organizou e derrubou os melhores. Derrubou os melhores sob a alegação de que todos eram iguais e que aquela legislação não tinha subsistência e que o poder deles não emanava de Deus. Assim, terminava a aristocracia de nascência e começava um novo tipo de aristocracia. A aristocracia da fortuna, a aristocracia do dinheiro. A aristocracia da fortuna ou de dinheiro, como ensina Kardec, ela surge no século XI, na Idade Média,
quando o sistema econômico era o regime feudal. A população vivia encastelada em feudos. A relação do senhor feudal com os camponeses era quase de servidão. E a economia girava em torno da agricultura. E a produção se limitava ao consumo e tinha circulação muito restrita. Mas a partir do século XI, intensificou-se o comércio entre os feudos. E entre esses feudos surgiram feiras, onde surgiram comerciantes e negociantes, o que foi estimulado também pelas cruzadas, porque os militares e peregrinos das cruzadas, aquelas expedições militares organizadas pela Igreja Católica para ir até o Oriente Médio, para tentar libertar Jerusalém dos turcos, passavam por essas feiras e compravam produtos e levavam para consumo, levavam para eles. Tá? E o comércio se ampliou. E esses comerciantes e essas feiras passaram a ser chamadas de burgos. E esses comerciantes e negociadores passaram a morar ali. E eles passaram a ser chamados de burgueses. Os burgueses fizeram riqueza, fizeram fortuna, se organizaram em comunidades, se organizaram em sociedades, se organizaram em estados, se organizaram em reinados absolutistas e fizeram grande pressão política para acabar com os privilégios das classes mais favorecidas da época e exerceram pressão política considerável. E essa foi a época da aristocracia, do governo dos melhores homens, do governo dos ricos, do governo dos afortunados, do governo do dinheiro. E a sociedade prosseguiu, caminhou da riqueza da burguesia para as navegações marítimas, das navegações para o mercantilismo, do mercantilismo chegamos até os dias de hoje. Chegamos até os dias de hoje com o capitalismo e com o capital, que quando concentrado também exerce uma pressão política muito grande e detém uma boa parcela do poder dos governos. Com o fim da aristocracia do dinheiro, ou com o seu aperfeiçoamento, surgiu a quinta aristocracia, a aristocracia da inteligência. A aristocracia da inteligência, ela surgiu na França, provavelmente entre 1715, com a morte de Luís XIV, e até 1789, com a Revolução Francesa, com o movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo foi o movimento filosófico que mudou as ideias do mundo no século XVIII. A sociedade vinha da Idade Média, da época da escuridão, onde predominava o absolutismo dos reis, a crença política de que o poder podia ser concentrado em uma única pessoa, e o absolutismo religioso, em que os dogmas da igreja não poderiam ser questionados. O iluminismo surgiu no século XVIII com novas ideias. Mas quais eram essas ideias? Primeiro, o antropocentrismo, que o homem era o centro do universo. Depois, o racionalismo, que pregava que a razão
é melhor para conduzir os homens na sua vida do que os dogmas religiosos. E o iluminismo espalhou ideias como liberdade, como igualdade, como solidariedade, como tolerância, como Estado constitucional e como separação do Estado da Igreja. E fez pressão política sobre o absolutismo dos reis e o absolutismo religioso vigente na época. E foi caracterizado como a quinta aristocracia. Naquela época, reencarnaram espíritos muito inteligentes para modificar o pensamento da época. Naquela época, reencarnaram Voltaire, Diderot, Kant e outros filósofos que mudaram a forma de pensar do mundo. E isso se concentrou para a Europa, depois se difundiu para todo o mundo, se difundiu para as Américas, foi incorporado na Declaração dos Direitos Americana, depois foi incorporada em parte na Constituição Americana, e esses princípios iluministas que surgiram nos dias de hoje, eles foram copiados e seguem até os dias de hoje, onde predomina a aristocracia da inteligência. Hoje, o governo dos melhores homens é aquele exercido pelos homens mais inteligentes, pelos homens mais preparados, pelos homens mais capacitados e que, na grande maioria dos casos, são eleitos pelos seus pares, são eleitos pelo povo para mandatos por um tempo determinado. E a aristocracia da inteligência, ela segue até os dias de hoje. Mas a inteligência, por si só, não é garantia de que o Estado será governado pelos melhores homens. Tanto isso é verdade que o racionalismo pregado pelos iluministas, o antropocentrismo, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o Estado livre, o Estado constitucional, o Estado dissociado da Igreja, não nos poupou da Guerra Franco-Prussiana, não nos poupou das duas guerras nucleares, muito embora tenha aprimorado a ciência, tenha aprimorado a arte e tenha até mandado o homem à Lua. Então, a inteligência, por si só, não é garantia de que um governante, de que um chefe vá conduzir o povo no caminho do bem. Não é garantia. Tanto é que nós vemos hoje criações da inteligência sendo totalmente desviadas de sua finalidade, como, por exemplo, a internet. A internet surgiu na década de 60 com a ARPANET, que era um sistema de comunicações entre bases americanas e laboratórios daquele país. Depois a tecnologia foi estendida para todo mundo e ela se constitui em uma rede mundial de computadores onde todos podem produzir informações. E hoje a internet tem sido utilizada pelas inteligências para disseminar notícias falsas. Notícias falsas que destroem reputações, notícias falsas que endeusam pessoas, levantam reputações, quando, na verdade, nada disso é verdade. Mas pelo número de informações que circulam e pela quantidade de pessoas que aderem a essas informações, a impressão que se tem é que elas são um consenso geral e a gente passa a acreditar em alguma coisa que muitas vezes não corresponde à verdade. Então, esse é um mecanismo que a aristocracia da inteligência criou, mas que não está servindo para o governo dos melhores, para conduzir os homens para o bem. Tá? E é por isso que Kardec escreveu
esse texto, e Kardec fez uma previsão que, de acordo com a evolução, nós caminharíamos para a sexta aristocracia. A sexta aristocracia é a aristocracia intelecto-moral, em que aquelas melhores pessoas, aqueles governantes, aqueles chefes, eles seriam escolhidos a partir das suas qualidades intelectuais, a partir do seu preparo, a partir da sua formação, a partir da sua expertise, mas combinado com as suas qualidades morais, com a sua virtude, com a sua ética. E somente a combinação desses dois fatores, inteligência e moralidade, é que poderia conduzir o povo no caminho do bem. E Kardec disse que isso viria um dia, viria com a evolução da humanidade. Isso foi complementado posteriormente por André Luiz, no livro Nosso Lar, onde ele descreve as qualidades do administrador daquela colônia, que reúne condições de ordem intelectual e moral para conduzir os destinos daqueles espíritos que ali habitam. E que a Terra seria assim também. A Terra seria assim também, com a sua evolução. E o Espiritismo pode, como ensinou Kardec, favorecer a chegada desse tempo em que se instalará a aristocracia intelecto-moral de pessoas capacitadas e virtuosas. Mas como o Espiritismo pode colaborar? O Espiritismo pode colaborar divulgando a lei de causa e efeito, no sentido de que, se a família, se a comunidade, se a sociedade, se os estados, se os países, eles sofrem por causa dos seus governantes, é porque fizeram opções equivocadas nas suas escolhas, porque não levaram em consideração o seu preparo intelectual, não levaram em consideração as suas virtudes e as suas moralidades, e agora colhem o sofrimento de terem escolhido a pessoa errada. Então nós temos que disseminar, nós somos obrigados a colher aquelas opções que fizemos e respondemos por ela. O Espiritismo também pode auxiliar na chegada dessa sexta aristocracia, dos homens melhores, da aristocracia intelecto-moral, pela educação. Os espíritas devem educar os seus filhos em casa, que são as gerações do futuro. A educação em casa não é aquela educação que se dá na escola, não é aquela educação que se dá no centro espírita. A educação em casa é aquela que não está escrita nos livros, é aquela que os pais dão aos filhos através dos seus exemplos. Os pais devem exemplificar os ensinos evangélicos em casa para que os filhos possam assimilar esses conceitos e levá-los para toda a vida. Por isso não basta você dizer para o seu filho que ele tem que ajudar nas tarefas da casa, que ele tem que ajudar a mãe. Se você mesmo, pai, não faz isso, se você só fala e não faz, a tendência é ele não absorver esse ensinamento. Não adianta você falar para ele que ele tem que ser educado e cortês com as pessoas, se você mesmo não faz isso, porque ele vendo o que você faz, ele não vai aprender. Não adianta você falar para o seu filho que ele deve ser solidário, que ele deve viver com o necessário, que a felicidade material reside na propriedade do necessário e que a moral na consciência tranquila, se você mesmo vive construindo mansões, trocando de carro a cada 2 anos, fazendo viagens espetaculosas que não levam a lugar nenhum, ele não vai aprender a ser solidário assim. Porque se você não dá o exemplo, ele não aprende. Então a educação em casa é aquela que não está nos livros, é aquela que não está escrita nos evangelhos, é aquela que se faz o dia a dia, através do exemplo.
E o Espiritismo também pode ajudar, promovendo a educação evangélica. Toda casa espírita deve ter uma evangelização infantil, uma evangelização juvenil, uma comunidade de jovens, onde o ensino do Evangelho ele seja feito de uma forma criteriosa, de uma forma técnica, de uma forma profissional. Toda casa espírita deve ter um responsável pela evangelização de crianças, adolescentes, jovens adultos. Deve ter um secretário, deve ter um responsável pelo material e deve recrutar entre os seus frequentadores aqueles profissionais de ensino que se dispõem a evangelizar as nossas crianças, nossos adolescentes. Pois, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, o espírito evangelizado, espiritualizado, ele tem de dar mais valor à moralidade do que aos bens materiais. Mas se ele não é educado assim, evidentemente que ele será arrastado pela comunidade, pela sociedade, pelo Estado, e será mais uma pessoa egoísta, orgulhosa, gananciosa, que se preocupa tão somente em acumular patrimônio e não é solidário. Então o Espiritismo pode contribuir desse jeito, e fazendo isso, o Espiritismo ajudará a formar as novas gerações, e essas novas gerações, elas vão votar para escolher os seus governantes, os aristocratas do futuro, a partir de critérios de intelectualidade, moralidade, como prega Kardec, e poderão até se candidatar, e poderão demonstrar a sua intelectualidade e as suas virtudes na condução da coisa pública, na condução do bem comum. E é assim que o Espiritismo, segundo Kardec, pode auxiliar a política. Agora, no mês de novembro, nós teremos eleições para prefeitos, eleições para vereadores. E antes de votar, pegue o livro Obras Póstumas, dê uma lida nesse texto da aristocracia, veja como ela se revezou com o passar do tempo, com o patriarca, com os militares, com os herdeiros, com os ricos, com os intelectuais, e veja como chegamos aos dias de hoje, e olhe para frente, para ver o que desejamos, que é um governante intelectualmente preparado e virtuoso, e exerça o seu voto com consciência, escolhendo aquele que preenche esses predicados e que está em melhores condições de nos conduzir no caminho do bem. E eu trouxe aqui para vocês, para terminar a nossa conversa desta noite, um texto de Emmanuel, do livro Pão Nosso, e que diz respeito a esse assunto que falamos hoje, a respeito da aristocracia, a respeito do governo dos melhores. E Emmanuel diz o seguinte: nós e César é o título do texto. E ele transcreve uma passagem de Marcos que diz o seguinte: e Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E começa assim o texto. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta
não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis responsáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tende a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretende viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Obrigado a todos pela atenção e boa noite.